aqui nessa terra, e de repente parecia que aquele sonho desmoronou. Parecia que tudo que eles esperavam, tudo que eles sonhavam, tudo que eles acreditavam, não fazia mais sentido. Então eles estavam com esse sentimento, sabe, meio que depressivos, deprimidos, meio que sem esperança, meio que sem saber para onde ir, o que fazer, qual rumo tomar. E Pedro então falou assim: quer saber de uma coisa? Eu vou pescar. E foram pescar, só que pescaram a noite inteira e não pegaram nenhum peixe. Eu imagino que isso deve ter aumentado ainda mais aquele sentimento de desilusão daqueles discípulos. Porque para eles não era apenas um hobby, talvez naquele momento. À beira da morte, eu conheço aquele homem. Pedro, nós sabemos que ele se arrependeu amargamente de ter negado a Jesus, mas a essa altura ele não tinha certeza de que Jesus o havia perdoado. Ele estava com esse sentimento ainda dentro de si, de ter traído um amigo e não saber se aquele amigo o havia perdoado. Então Pedro estava, sem dúvida, terrivelmente abatido a essa altura. E aí eles foram pescar, não pescaram nada, passou a noite toda, e de repente alguém lá na praia perguntou o seguinte: ei, vocês pegaram alguma coisa aí? Aí ele respondeu: não pegamos nada. Lança a rede do outro lado, lança a rede à direita aí. E quando eles lançaram a rede, muitos peixes conseguiram apanhar. E a Bíblia diz inicialmente que aqueles discípulos não reconheceram que era Jesus, mas a Bíblia diz que o discípulo a quem Jesus amava reconheceu que ele era Jesus. E quem é que Jesus amava? João então falou assim: olha, Pedro, aquele ali é o Senhor. Irmãos, é maravilhoso quando nós estamos nos sentindo como aqueles discípulos estavam, sentindo abatidos, sentindo tristes, sentindo sem esperança, quando nós estamos sem rumo, quando parece que tudo desmorona e você no meio do caos percebe a visita de Jesus. No meio do caos você consegue, olha, Jesus está ali. No meio do caos, no meio do sofrimento, quando parece que tudo está perdido, simplesmente Jesus aparece e se prontifica para te ajudar. Irmãos, Jesus, Ele é aquele que a todos os momentos está constantemente do nosso lado, amém? A Bíblia diz que Jesus jamais nos desamparou e jamais nos desamparará, porque ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filho, Jesus jamais se esqueceu de nenhum de nós. Então, não sei como é que está o seu coração hoje, como é que está a sua mente hoje, como é que está a sua vida, mas uma coisa eu tenho certeza: Jesus está olhando para você e perguntando o que é que você está precisando. Os discípulos estavam precisando de uma lição, não era apenas de peixe, eles precisavam de uma lição. Pedro especialmente precisava ter um encontro com Jesus para se sentir perdoado, para se sentir amado, para se sentir de novo chamado por Deus. E é importante, irmãos, que nós consigamos reconhecer Jesus perto de nós, porque às vezes Jesus está tão pertinho de nós, Jesus está tentando falar conosco, está tentando nos mostrar o caminho, e nós às vezes continuamos cegos, continuamos, sabe, com nossos olhos voltados para um outro lugar, senão para a direção que Jesus está. Mas interessante que quando João falou: Pedro, aquele é o Senhor, e Pedro imediatamente vestiu a roupa. Eu fiquei lendo essa parte, me deu uma coisa na cabeça, irmãos. Posso estar comparando mal aqui, mas presta atenção. Quem aqui que namorou e não brigou? Eu acho que todo mundo aqui que namorou já brigou, na verdade? E aí, na hora que você briga, né? Você já namorou, e você pensa assim: poxa vida, você sabe que isso parece que acabou de verdade, né? O namoro. E você de repente está lá na sua casa, de repente fulano bate na porta.
ligou, não sabe se a pessoa te ama mais, quer dizer, esse amor também morreu assim rápido, né? Mas e aí não sabe se ela te ama, não sabe se ela te quer, não sabe se ela perdoou, e você fica naquela, e de repente a pessoa, ó, bate lá na sua porta, ó, eu vim aqui começar a receber. Você fica doido, né? O coração explode. Eu imagino que foi o sentimento de Pedro. Pedro está ali, sabe, naquela tristeza, meu Deus. Aí de repente vamos falar, Pedro, aquele é o Senhor. E Pedro imediatamente, gente, veste a roupa e ó, cai no mar, alegre, sabe, para encontrar com Jesus. Irmãos, isso que nós devemos ter com Pedro. Esse sentimento de alegria para encontrar com Jesus. Esse sentimento de prazer de encontrar com Jesus. Esse sentimento de satisfação de poder encontrar com Jesus. E quando é que nós podemos viver isso, irmãos? Quando a gente se levanta, a primeira coisa que nós fazemos é o quê? Ir ao encontro de Jesus, sabe? Ler a Bíblia, orar, falar com Deus, ouvir a voz de Deus. Sabe, quando você está andando, a Bíblia diz, orar sem cessar. Você não precisa ajoelhar no meio da rua, não, mas você pode orar em pensamento. Quando chega o dia de quarta-feira, nossa, é aqui que Jesus, não é porque essas 4 paredes aqui são santas, não é porque esse lugar aqui é santíssimo, não é nada disso. Mas chegou quarta-feira, você pensa assim, hoje eu vou à igreja adorar a Deus. É um momento de alegria, de satisfação, de regozijo, sabe? E aí você passa a semana inteira se preparando para quê? Para o dia de sábado, porque é o dia do Senhor. E você se prepara, não é só na sexta-feira não, é durante a semana que é o seu preparo. Para quando chegar na sexta-feira, ao pôr do sol, você está ali pronto para receber o santo dia do Senhor. Amém, igreja? Isso é satisfatório, isso enche o nosso coração quando nós nos preparamos para nos encontrarmos com Jesus. E Pedro fez isso, saiu imediatamente para encontrar com Jesus. E quando chegou ali, eles com certeza se abraçaram e Jesus tinha uma surpresa para eles ali. Jesus tinha acendido uma fogueirinha e colocou ali pão e peixe. Irmãos, eu fico imaginando, isso que me emociona quando eu estava contando a lição dos meninos, o quanto Jesus, ele cuida de nós, os pequenos detalhes. Ele sabia que os discípulos tinham pescado a noite inteira, não tinham pegado nenhum peixe, estavam com fome. Aí eu o ser que é criador, mas que olha para mim, olha para você, nos pequenos detalhes para nos ver felizes. Jesus se preocupa com a minha felicidade. Jesus se preocupa com a sua felicidade. Ele se preocupou com o bem-estar dos discípulos ali, que precisavam naquele momento de pão, de peixe e de aconchego, irmãos. E quando eles então estavam ali naquela praia, comeram, conversaram, então vem a pergunta de Jesus para Pedro. Pedro que tinha negado Jesus 3 vezes. Tu me amas? Irmãos, Pedro falou assim, olha Senhor, tu sabes que eu te amo. Interessante, irmãos, que essa pergunta Jesus tinha feito para Pedro, Mateus, antes da crucifixão. E Pedro, você sabe que ele era sanguíneo, Pedro era todo, impetuoso e tal, aí falou assim, Senhor, eu vou até para a morte com você, com o Senhor, se os outros aí te negarem, eu não vou negar. Então, só que Pedro negou. Imagina que Pedro estava ali, gente, se sentindo humilhado. E Jesus, então, na vista dos discípulos, no meio da presença, ele perguntou, Pedro, tu me amas, Pedro? E Pedro, então, deve ter lembrado, gente, eu falei que eu amava ele, eu ia até para a morte, agora eu traí. Aí Pedro, então, falou assim, olha, Senhor, tu sabes. Tu conhece meu coração, tu sabes que eu te amo. Eu errei, eu pequei, eu fiz coisa errada, mas o Senhor sabe como eu te amo. E aí Jesus perguntou de novo, tu me amas, Pedro? Ele perguntou novamente, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí pela terceira vez perguntou, Pedro, tu me amas? E Pedro, meu Deus, Senhor. Pedro ficava assim, poxa, será que eu não está acreditando que eu amo,
E ele falou assim: ai Senhor, tu conheces todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Mas em todas as vezes Jesus falou assim: olha Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, essa simples reflexão, você sabe que esse episódio de ter Jesus aparecido para os discípulos, eles não ter pescado nada, isso já tinha acontecido antes. Essa é a segunda vez que acontece o milagre de eles jogarem a rede e pegarem peixes. Amém? Isso já tinha acontecido antes, quando Jesus falou assim: olha, de hoje em diante vocês não serão mais pescadores de peixes, vocês serão pescadores de homens. Jesus tinha feito já um chamado para aqueles discípulos. E naquele momento aqui no texto que nós lemos, isso significa, irmãos, que Jesus estava reafirmando o chamado que ele havia feito para eles. Embora Jesus não estivesse mais com eles fisicamente, embora Jesus não estivesse mais com eles ali, suprindo as necessidades deles, mas Jesus estava naquele momento ali, reafirmando a obrigação que eles tinham de fazer a missão, independente de sua presença física ou não. Aquele cenário ali de pegar um peixe, não pegou, joga a rede, Jesus estava dizendo: olha, eu não estarei com vocês fisicamente, mas eu continuarei cuidando de vocês. E aquele chamado que eu fiz para vocês lá atrás, há 3 anos atrás, eu estou aqui reafirmando esse pacto, esse compromisso, esse chamado que eu fiz para vocês. Então, queridos, Jesus hoje também está chamando cada um de nós. Amém. Talvez em algum momento nós nos esquecemos do chamado que Deus fez para a minha vida e para a sua vida. Talvez nós tenhamos pensado tanto em nós, esquecido do que o Senhor quer de mim e de você. Talvez nós estejamos tão empenhados em outros assuntos e não temos dedicado o quanto nós podemos fazer pela obra do Senhor. Mas Jesus está dizendo para mim e para você hoje que Ele deseja reafirmar comigo e com você esse compromisso de nós sermos pescadores de homens. E para Pedro, irmãos, especialmente, essas perguntas, esse diálogo que Deus tinha ali, que Deus teve com Pedro e com os discípulos, foi uma forma de dizer para os discípulos ali, publicamente, porque Pedro, ele inicialmente, antes da morte, disse: eu te amo, eu vou até morrer por você, mas Pedro negou. Então Pedro, gente, de certa forma, ficou mal visto ali pelos colegas, sim ou não? Um homem que andou com Jesus por tanto tempo, que viu tantos milagres, que era da frente ali, um líder, e de repente aquele líder nega. Imagino que ele ficou de certa forma sendo mal visto e não tendo muita credibilidade diante dos outros discípulos. Mas Jesus tinha uma grande obra a operar através de Pedro. E quando Jesus pergunta para Pedro: tu me amas, Pedro? Ele responde com tanta humildade: tu sabes, Senhor, que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava demonstrando ali para Pedro e para todos os discípulos o quanto Pedro estava arrependido e o quanto ele estava sendo capacitado mais uma vez para cumprir a missão que o Senhor confiou a ele. Queridos, eu quero concluir esse sermão aqui dizendo o seguinte: se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, se nós amamos a Cristo, nós precisamos cuidar das pessoas, amém? Se nós amamos a Cristo, nós precisamos colocar no lugar do outro. Se realmente eu amo a Cristo, irmão, se você ama a Cristo, nós precisamos chorar a dor do outro. Nós precisamos, irmãos, fazer algo pelo outro. Isso é apacentar as ovelhas, porque o pastor, o sentido de apacentar é você cuidar, é você abraçar, sabe, é você zelar. Então, se você ama a Cristo de verdade, se o seu coração realmente está em Deus, o seu dever, a sua obrigação é cuidar das pessoas que estão ao seu alcance. Precisamos apacentar as ovelhas que estão ao nosso alcance. Se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Jesus, como eu falei, ele viu a necessidade dos discípulos, estavam com fome, cansados, com sono. Jesus foi lá e fez o quê? Uma fogueira e preparou o alimento. Necessidade básica, Jesus estava ali para suprir a necessidade básica naquele momento, para matar a fome daqueles discípulos. E nós, irmãos, como filhos de Deus, se nós realmente amamos ao Senhor, nós temos a obrigação
de apacentar as ovelhas de Deus. O que é apacentar, como eu disse? É cuidar, é zelar, é ter empatia, é se colocar no lugar do outro. Irmãos, todos nós sabemos o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, não é verdade? Não tem ninguém que não se comova com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Cidades inteiras devastadas, pessoas que perderam tudo, literalmente tudo. Não sabemos como é que aquela região ali vai se reerguer, se reconstruir, se vai ser possível, porque eu também não sei nem como é que aquele rio vai baixar, não sabemos de nada. O que nós sabemos, irmãos, hoje é que as pessoas que estão lá, naquela região, precisam ser apacentadas por mim e por você. E como é que nós podemos apacentar esses irmãos? Nós podemos estar lá ajudando os nossos irmãos, a ADA está lá, muitos irmãos, as igrejas que não foram atingidos, que estão mais no alto, estão lá, dando comida, dando abrigo, dando roupa. Nós podemos estar lá, mas eu e você podemos apacentar fazendo PIX para a ADRA, que é uma instituição séria, que está presente lá no Rio Grande do Sul, levando comida, levando colchão, levando remédio, levando água, que é uma coisa que está faltando demais lá na final da água. Então, irmãos, olha lá, sos.adra.org.br. Faz o PIX, irmão. Eu estava assistindo o jornal ontem, ouvindo, na verdade, tem gente fazendo PIX de 5 centavos. E a pessoa, não, você pode fazer de 5 centavos, 1 centavo, 10 centavos, não importa a quantidade. Mas a pessoa, se cada um de nós fizermos um PIX de 5 reais, de 10 reais, o quanto estaremos ajudando a apacentar os nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul? Se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Assim como os discípulos, irmãos, cansados, sobrecarregados, abatidos, com fome, os nossos irmãos também, irmãos que eu digo, não são adventistas, não. São os nossos irmãos, filhos e filhas de Deus que estão lá sofrendo, sabe? Precisando de ajuda. E nós podemos ajudar. Então, irmãos, que Deus possa abençoar a minha vida, possa abençoar a sua vida também. E que nós possamos sentir o perdão de Deus. Pedro, naquele dia, teve o privilégio de sentir o perdão de Deus. Uma coisa que estava incomodando ele, porque a pessoa que não se sente perdoada, ela fica incomodada. E Pedro estava incomodado porque ainda não tinha experimentado o perdão do seu amigo, a quem ele havia traído. Mas Deus viu a sinceridade do coração de Pedro e o perdoou. E esse perdão foi visto por todos os discípulos a quem Pedro, de certa forma, liderava. Jesus fez com que Pedro restaurasse a sua credibilidade como líder para que pudesse continuar a missão. Nós possamos também perdoar uns aos outros, possamos a cada dia sentir o perdão de Jesus também. E assim como Jesus, que é o nosso maior exemplo, irmãos, todos os dias eu oro, Senhor, me ajude a ser como tu és. Tem uma música esqueci o nome da pessoa, Senhor, faz de mim alguém parecido contigo. E sempre estou cantando essa música lá em casa, Senhor, faz de mim alguém parecido contigo. É maravilhoso, irmãos. E é assim que nós devemos levar o amor de Jesus. Nós pregamos a Bíblia, mas a maior pregação que devemos fazer é quando nós vivemos o amor e demonstramos amor através das nossas pequenas atitudes. Amém? Que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar o seu coração. E é como eu digo, assim como Pedro teve aquela alegria de se aproximar de Jesus, que diariamente possamos ter a mesma alegria e possamos ser fortalecidos para cumprirmos a missão que o Senhor nos confiou. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé para que nós possamos terminar esse culto nesta noite de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, como somos gratos a Ti, ó Deus, em pensar que o Senhor cuida de nós nos pequenos detalhes. Muitas vezes nos sentimos fracos, abatidos, sobrecarregados, sem rumo. Mas o Senhor está aqui, meu Deus, tão pertinho para nos abraçar, para nos fazer entender qual rumo devemos seguir. O Senhor está bem perto para suprir as nossas necessidades, para acalmar o nosso coração, para nos dar a direção certa. Obrigada, Senhor. Obrigada por ser tão bondoso para conosco. Obrigada por
vê no mente do nosso coração o quanto nós somos falhos, mas o quanto nós te amamos também, Senhor. Obrigada por nos perdoar, ó Deus, por se preocupar conosco, por querer nos usar, mesmo sendo falhos e imperfeitos. Neste momento nós erguemos uma oração em favor dos nossos irmãos que estão lá no Rio Grande do Sul, Senhor. Quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas desabrigadas, quantas pessoas precisando de ajuda, Senhor. Que o Senhor nos ajude a ajudar a apacentar essas ovelhas, Amém. Tenha misericórdia de nós, Pai. Nos tome nas tuas mãos e dê a tua paz. Em nome de Jesus. Amém.